Fala turma, tudo bem? Sou o professor Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa e também de redação oficial. E hoje estou aqui por um motivo muito especial para resolver algumas questões referentes à redação oficial para você que vai lá fazer o concurso da Secretaria de Educação. Então este é o nosso Grande Dicas. É claro que eu vou ver com você também algumas questões de teoria, mas de forma bem tranquila, apenas para poder responder as questões de forma mais perfeita. Então, por favor, de olho na tela e vamos de forma ágil, questão de redação oficial. Veja o que ele diz para mim. Redação oficial, você tem que se lembrar que é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Meu querido aluno, olhe para mim aqui e observe a seguinte situação. Agora, recentemente, na prova da Anvisa, com certeza você já pegou essa prova e já treinou, né? É claro, não perdeu tempo. Na prova da Anvisa, o examinador criou a seguinte questão. Uma empresa privada enviou um documento a uma empresa pública, a Anvisa no caso, certo? E aí, olha a pergunta que o examinador faz em relação a isso, em que a empresa privada envia um documento à empresa pública. Ele dizia assim, sabendo-se que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Então, beleza. Sabendo-se que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. A empresa privada que enviou o documento à Anvisa pode adotar um padrão próprio de comunicação? Item certo. Ela pode adotar um padrão próprio. Por qual, professor? Pode? Claro, é empresa privada. Redação oficial, de olho na tela, por favor. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. E disso você com certeza não pode se esquecer. Muito bem. Além disso, lembre-se do que diz o artigo 37 da Constituição Federal, né? Ele diz para nós que ele elenca os princípios de toda a administração pública. E, por favor, quais são os princípios que regem toda a administração pública? Olho no olho. Professor? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com certeza você já lembra disso. Os 5 princípios que regem toda a administração pública. Muito bem, de olho na tela. Veja comigo. Desses 5 princípios que eu acabo de falar para você, 2 vão nortear a elaboração de documentos oficiais. Quais são eles? Você tem a impessoalidade e você tem também a publicidade. Tanto a impessoalidade quanto a publicidade que estão lá na Constituição Federal. Esses 2 caras vão nortear a elaboração de documentos oficiais. Muito bem. Então, já claro, já veja comigo a questão. Na questão ele diz assim: os princípios da publicidade e da impessoalidade que regem toda a administração pública devem nortear a elaboração das comunicações oficiais. Item certo. Né? A questão está perfeita. Os princípios da publicidade e da impessoalidade devem nortear a elaboração das comunicações oficiais? Devem sim. E o item está certo. Agora, é claro que você precisa se lembrar aqui das características fundamentais da redação oficial. Quais são essas características? Você vai se lembrar comigo que na redação oficial, além de entender a publicidade e a impessoalidade, você vai se lembrar que nós temos de seguir a norma culta da língua portuguesa, tudo bem? Isso é uma característica fundamental, norma culta da língua. Temos de seguir vamos colocar a impessoalidade. A impessoalidade, um dos princípios que ela origina a partir do princípio da impessoalidade, o atributo que advém da própria impessoalidade que está na Constituição. Então tem que ser impessoal esse texto. E aí, já puxando aqui a impessoalidade, vamos entender a formalidade. O meu texto oficial ele tem que ser formal, então ele vai seguir o atributo da formalidade. Além da formalidade, nós temos a uniformidade. Quando fala em uniforme, você tem que entender que é padrão, tá? Falou em uniformidade, lembre-se aqui que é aquilo que é um padrão, a padronização do meu documento, do meu texto. Além da uniformidade, temos também
a clareza, o meu texto tem de primar pela máxima clareza. Além da clareza, nós ainda temos aqui uma qualidade. Uma qualidade. A concisão. A concisão, que é considerada uma qualidade do texto oficial, é isso mesmo. Porque observe comigo. Veja aqui, olha no olho, presta atenção. A concisão é uma qualidade dos textos oficiais intimamente associada ao princípio da economia linguística. Professor, que bonito. Não, economia de palavras. Um texto conciso é um texto objetivo. É um texto que você tem menos palavras e mais ideias. Então, observe comigo na tela e lembre-se que você precisa seguir esses atributos: norma culta, impessoalidade, formalidade, uniformidade, clareza e concisão. E já veja comigo a questão da prova. Na questão, o examinador diz assim: os atributos da comunicação oficial, a exemplo da clareza, concisão e formalidade e uniformidade, estão associados aos princípios que, segundo a Constituição Federal, norteiam a elaboração, ou melhor, norteiam a administração pública, como os da publicidade e da impessoalidade. É isso mesmo, item certo. Você tem que entender que a partir daqueles princípios, que é a impessoalidade e a publicidade, você tem lá os atributos a serem seguidos: a clareza, a concisão, a formalidade e a uniformidade. Número 3. E aí vamos agora seguir num ritmo frenético, fazendo muitas questões, meus queridos alunos, porque passa em concurso quem faz muitas questões. Então vejam, nas comunicações oficiais há sempre um único comunicador, o serviço público, certo? Sendo os receptores dessas comunicações o próprio serviço público, certo? Ou um conjunto dos cidadãos e instituições, certo? Todos tratados de forma homogênea, de forma igual. Item certo. Professor, certo isso? Certo, olhe para mim. Lembre-se que na redação oficial há sempre um único comunicador. E por qual motivo é um único comunicador? Porque nós temos a uniformidade, que é a padronização do meu texto oficial, que você deverá se recordar. Tendo em vista a uniformidade, a padronização, há sempre um único comunicador, que é o serviço público. Afinal de contas, a primeira frase que eu coloco aqui hoje para você é a seguinte: redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Por gentileza, então, se lembre disso, que há sempre um único comunicador. E o receptor, quem é? Ou é o serviço público, ou é um conjunto de cidadãos. Todos devem ser tratados da mesma maneira. Por favor, de olho na tela e veja lá a nossa próxima questão. É a questão de número 4. Ele diz que, na elaboração das comunicações oficiais, deve-se empregar sempre o padrão culto da linguagem, admitindo o seu emprego dos jargões técnicos, mas não de regionalismos e gírias. Tá errado aqui, né? Porque jargão técnico de nenhuma natureza você pode. Ele falou admitindo o emprego de jargão. Não admite não, tá? Jargão não vai admitir de jeito nenhum. De regionalismo e gíria, de fato, não tem. Mas jargão também eu não tenho. Então o item está... Opa! O item está errado, tá? Marque para mim o item como errado. Por quê, professor? Porque quando eu falo em jargão, pense comigo, jargão é um termo específico de determinado grupo, né? Aquele grupo tem aquele jargão, que é um chavão. Todas as áreas de atuação, nós teremos lá os chamados jargões técnicos, ou jargão, né? Na verdade, o manual diz para mim que de nenhuma natureza será possível o uso do jargão. Tudo bem? Lembre-se disso. De olho na tela e continue. Número 5 diz para mim: considera-se apropriado nas correspondências oficiais o emprego de preciosismos, neologismos e regionalismos, quando o redator tenciona distinguir o nível de formalidade do documento do receptor. Que distinguir nível de formalidade, o texto tem que ser formal. Ó, primeiro, eu posso usar preciosismo? De jeito nenhum. O que é um preciosismo? É uma linguagem em desuso, é uma linguagem arcaica. Isso fere a clareza. Posso usar neologismo? Também não. O que é um neologismo? Neo vem de novo. São novas palavras dentro da língua. Por exemplo, existem aqueles que sofrem da sofrência. É ou não é? Talvez alguns aí vivam a experiência. Sofrência é um neologismo. Por favor, neologismo de nenhuma natureza. E por fim, olhe lá na tela, o regionalismo.
aquilo que é próprio de determinada região, também não é possível, porque isso fere a clareza do meu texto. Muito bem. Número 6. O trecho a seguir seria adequado para iniciar o primeiro parágrafo de um ofício? Vamos ver se esse texto é adequado. Ele diz assim, ó, tenho o privilégio de, por meio deste, esclarecer o que se segue. De ser adequado? É claro que não. O item está errado. Na verdade, meu querido aluno, o manual fala assim. O manual fala, evite. Ele fala para evitar. Ele fala assim, ó, evite formas indiretas como recurso de polidez. Então você vai evitar esse tipo de coisa. Você vai evitar. E olha aqui pra mim, ó. Presta atenção, vamos ter uma conversa muito séria aqui. Você vai evitar esse tem o privilégio de, venho por meio dessa esclarecer o que segue, comprimir, informar aqui. Você vai evitar. Tudo bem? É pra ele fala, evite. Agora, é o seguinte. Peraí, olha só, presta atenção. De olho no olho. Não é pra comprar briga com o examinador, não. Ah, professor, você fala pra evitar é porque é facultativo, né? Não, presta atenção, você falou que é para evitar, você vai evitar, você não vai usar, tudo bem? Isso é questão de prova. Preste atenção, nós vamos lá para responder o item. Depois, quando você estiver trabalhando, a história muda. Mas aqui, para efeito de prova, evite sim esse tipo de construção, tudo bem? Evite essas construções, porque isso fere tanto a concisão quanto a clareza do meu texto. Por gentileza. Agora sim, questão número 7. Questão número 7 diz assim, opa, o vocativo, não é nem a questão número 7, é o vocativo. E aqui é até contexto, né, conceito. Eu preciso que você entenda o uso do vocativo. Você vai usar aqui para mim, excelentíssimo senhor, mais o cargo que ocupa para 3 autoridades, que é para chefe dos 3 poderes. Para o presidente da República, excelentíssimo senhor, presidente da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Para o chefe do Legislativo, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional. E para o chefe do Poder Judiciário, que é o presidente do STF. Então, para o chefe dos 3 poderes, você vai utilizar excelentíssimo senhor mais o cargo que ocupa. Lembre-se bem disso, porque esse é vocativo. O vocativo é um chamamento. Eu estou invocando, eu estou te chamando. Então, neste caso, você vai fazer como? Excelentíssimo senhor, mais o cargo que ocupa, somente para chefe dos 3 poderes em âmbito federal. E para demais autoridades, veja comigo na tela, você vai usar apenas senhor. Então, senhor deputado, senhor senador, senhor juiz, etc. Para demais autoridades, senhor, mais o cargo que ele ocupa, tudo bem? E aqui eu preciso que você até diferencie o vocativo comigo do pronome de tratamento. Porque primeiro, vocativo é uma invocação, é um chamamento. E você tem que lembrar, excelentíssimo senhor mais cargo que ocupa para o chefe dos 3 poderes e senhor mais o cargo para demais autoridades. Já o pronome de tratamento, primeiro momento você tem que saber usar o vossa, diferente do sua. Vossa, vai lembrar, vossa é com quem você fala. Vossa é com quem se fala. E sua é de quem se fala. Então observe comigo. Vossa é com quem eu falo, sua de quem eu falo. Como assim, professor? Olhe para mim. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou usar o vocativo. Lucas. Chamei o Lucas, tá vendo? Lucas, o vocativo. Vou usar um você. Você está entendendo essa situação? Tá vendo? Você está entendendo? Esse você é um pronome de tratamento, é com quem eu falo. É claro que nós não vamos fazer isso no documento oficial. Como é que vai ser feito? Senhor deputado, Vossa Excelência deve manifestar sua reflexão sobre o assunto. Tá percebendo? Senhor deputado, Vossa Excelência. É porque eu estou falando com ele. Senhor deputado, Vossa Excelência. Você. Se eu usasse o sua, eu diria assim, ó. Senhor deputado, a sua excelência, tá vendo? Agora é outra pessoa. Eu estou falando com ele, mas falando de outra pessoa. Então, entenda a situação. Vossa é com quem eu falo e sua de quem eu falo. Tudo bem?
Então, de olho na tela e continue a análise. Além disso, é preciso saber quando é que você vai usar, de fato, esses pronomes de tratamento. Quando é que você usa Vossa Excelência e quando é que você usa Vossa Senhoria. Qual é a diferença desse detalhe, desse caso? Vossa Excelência, meu querido aluno, você vai usar para autoridades dos três poderes. Então, para qualquer autoridade dos três poderes, usaremos Vossa Excelência. Para a autoridade dos três poderes, o tratamento é ser usado de Vossa Excelência. Vossa Senhoria, usaremos para cidadãos comuns. Alunos, preste atenção. Então, olha aqui para mim, por favor. Eu gosto de ter muita calma nisso daqui, até mesmo para não ficar comprando briga com pouca coisa. Vamos entender a situação. Imaginemos que você precisa enviar um documento ao diretor de sua escola. Tudo bem? Você vai enviar um documento ao diretor da escola. Qual vai ser o tratamento que você vai... Primeiro, qual vai ser o vocativo? Qual vocativo você usa com ele? O vocativo é senhor diretor. Esse é o vocativo, tudo bem? Senhor diretor. É o vocativo que você usa com ele. Agora, qual é o pronome de tratamento? Vossa Senhoria. Afinal de contas, diretor de uma escola é a autoridade dos três poderes? Não, ele não é nenhuma autoridade. E mais uma vez, eu quero que você entenda essa diferença. Quando eu falo vocativo, é invocação, é chamamento. Vocativo, excelentíssimo senhor, mas cargo que ocupa para o chefe dos três poderes. E por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque muitas vezes o candidato pensa assim, peraí, professor, excelência só para chefe dos três poderes. Acaba errando, acaba confundindo. Por favor, quando falar em vocativo, excelentíssimo senhor, mais cargo que ocupa para o chefe dos três poderes. Quando falar em pronome de tratamento, Vossa Excelência para qualquer autoridade dos três poderes. Vossa Senhoria para cidadãos comuns. Por gentileza, de olho na tela. Veja lá uma questão de prova. E é uma questão interessantíssima. Ele diz assim: o pronome de tratamento adequado para se dirigir a vice-governadores e secretários de Estado é Vossa Excelência? O pronome de tratamento adequado para se dirigir a vice-governadores e secretários de Estado é Vossa Excelência? É sim, o item está certo. Para se dirigir a vice-governadores e secretários de Estado, vamos usar Vossa Excelência. Sério, professor? Claro! Preste atenção! Vice-governador e secretário de Estado são a autoridade dos três poderes, ou não são? Professor, são. Os dois são autoridades dos três poderes. Então, o tratamento, o pronome de tratamento é Vossa Excelência, sim. Tá certo. Agora, se ele tivesse falado vocativo, a história muda. Porque o vocativo para o governador para o vice-governador, senhor vice-governador. Para o secretário de Estado é senhor secretário de Estado. Mas ele não cobrou vocativo, ele cobrou pronome de tratamento. Então tá certo o item. Tudo bem? Olha lá. Número 8. Número 8 é de uma informação importante. Ele diz assim: o tratamento digníssimo deve ser empregado para todas as autoridades do poder público, uma vez que a dignidade é tida como preço, ou melhor, como qualidade inerente aos ocupantes de cargo público. O item está errado. Por quê? Porque esse tratamento digníssimo, você vai lembrar o seguinte, digníssimo foi abolido, tá? O tratamento digníssimo foi abolido. Olhe para mim. O que acontece? Usávamos digníssimo para autoridades dos três poderes. Acontece que o manual entende o seguinte: se ele já ocupa tal cargo público, ele é digno já de ocupar aquele cargo, sendo desnecessária a repetida evocação desse termo. Então, se ele já ocupou o cargo, ele já é digno de ocupar aquele cargo. Portanto, digníssimo foi abolido. Continue na tela. Próxima questão, número 9. Ele diz que em comunicação dirigida a um juiz deve ser empregado o vocativo senhor juiz. É isso mesmo, senhor juiz, vírgula. Item certo. Não falei para você agora que
juiz não é chefe de poder. E veja bem, ele falou vocativo. Então, vocativo é senhor mais o cargo. Agora, se fosse um dos chefes, aí tudo bem, seria excelentíssimo senhor. Mas como é só um juiz, então, senhor juiz. Esta é a forma adequada. 10. 10 de novo, olha a questão repetida. Mesma coisa. Lógico, é uma outra questão, agora é STJ. Diz assim: o vocativo adequado na elaboração de expedientes oficiais dirigido ao emitente da comunicação em apreço seria digníssimo senhor seguido do cargo correspondente? Não. Afinal, o digníssimo foi abolido. Portanto, o item está errado. Digníssimo foi abolido. Número 11, ele diz: é obrigatório nas comunicações oficiais o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. Vamos anotar aqui, ó. Ilustríssimo está em desuso, tá? Não se usa mais ilustríssimo, está em desuso. Está em desuso o tratamento ilustríssimo. Olha para mim. O que acontece? Usávamos ilustríssimo para cidadãos comuns ou para pessoas que recebiam tratamento de Vossa Senhoria. Acontece que entende-se que essas pessoas já são ilustres e, neste caso, nós não vamos usar mais esse termo ilustríssimo. Afinal, ele está em desuso. Questão errada. Anote, por favor. Item errado. Porque ele falou que eu deveria utilizar. Portanto, o item incorreto. Questão número 12. Número 12, preste atenção. Nas comunicações oficiais dirigidas a ministros de tribunais superiores, deve-se empregar a forma de tratamento Vossa Excelência. É verdade? Para ministros, eu vou usar o tratamento Vossa Excelência. Item certo aqui, continue. Caso possua o título de doutor, o ministro destinatário pode ainda ser designado como doutor. Isso aqui é um item certo, tá? Vou marcar aqui item certo. E olhe para mim aqui agora. Doutor, como diz o manual fala assim, ó, ressalta-se ainda que doutor não é forma de tratamento, mas sim título acadêmico. Só pode ser chamado de doutor aquele que tiver título de doutorado. Caso não tenha título de doutor, não poderá ser designado como doutor. Tudo bem para você? É só se lembrar dessa informação. Posso usar doutor? Posso. Se tiver título de doutor. Caso contrário, não. Professor, mas eu uso doutor para bacharéis em Direito, bacharéis em Medicina. Meus queridos alunos, ali é por uma questão cultural. Ah, professor, mas tem um decreto tal, baixado por Dom Pedro. Não, presta atenção. Nós estamos estudando um manual de redação da Presidência da República. Isso aqui não é para você sair comprando briga na rua. É apenas para você ir lá e marcar o item certo. Para que nós juntos possamos fazer o quê? Arrancar a vaga do governo, é ou não é? Então, é só para marcar a questão certa. Por gentileza, de olho na tela e veja a questão. A número 12 está adequada, afinal, doutor é título acadêmico. Se ele tiver esse título, ele pode usar, sem problema nenhum. Por isso, ele certo. 13. O vocativo, prezado colega, é adequado para compor memorando? Claro que não. Prezado colega, isso fere a impessoalidade, lembra? Modalidade de comunicação entre unidades administrativas do mesmo órgão. Tá, tudo bem, é verdade. Mas não ofício que se destina à comunicação interna. Não, ele já errou por aqui, ó. Ele é adequado? Não é não. O item está errado. E outro detalhe que nós vamos comentar ainda. Memorando nem tem vocativo, tá? Memorando não tem vocativo. Mas, ó, tá errado também por falar que é prezado colega. Isso aqui, ó, fere a impessoalidade. Então já errou por aí também, fere a impessoalidade. Não é adequado, tudo bem? Vamos pro próximo item. Ou melhor, o próximo item agora eu vou entrar com você aqui numa concordância com o pronome tratamento. Deixa eu ver se eu coloquei conceito. Não coloquei. Então eu vou precisar anotar um conceito aqui para você em relação ao pronome de tratamento. Por isso você anote comigo aí, ó. Você vai colocar assim, ó. Apesar de o pronome
de tratamento, apesar de o pronome tratamento ser de segunda pessoa, tá? Apesar de ser de segunda pessoa, deve concordar com verbos e pronomes de terceira pessoa. Então, veja bem, o pronome tratamento, ele é um cara de segunda pessoa. Apesar de ser de segunda, ele tem a necessidade de concordar com verbos e pronomes de terceira pessoa. Por exemplo, olhe para mim, aqui em Brasília, usamos muito o você, nós sabemos disso, né? Usamos muito o você. Veja bem, o você é aquele com quem eu falo, certo? Aí nós falamos assim, olha, que você é segunda pessoa, eu, tu é com quem eu falo, é igual você. Falamos assim, você viste lá, menino, o que aconteceu? Não falamos assim, você viste, né? Você viu, você foi, né? Você vai. Percebeu? Nós vamos usar sempre na terceira. O cara é de segunda, mas concorda na terceira. Agora, se fosse com tu, tudo bem. Tu viste, né? Tu foste, né? Tudo bem. Mas como o cara é um você e é um pronome de tratamento, o pronome de tratamento, apesar de segunda, sempre concorda na terceira. Então, de olho na tela. Veja o que ele traz. Vossa Excelência, deveis convocar vossos secretários. Está adequada essa construção? De maneira nenhuma. Primeiro, porque aqui não pode ser deveis. Ó, não é deveis. Porque aqui Vossa Excelência tem pronome de tratamento, e pronome de tratamento não é o cara de segunda pessoa. Então, Vossa Excelência deve. Vossa Excelência deve convocar vossos secretários? Não, Vossa Excelência deve convocar seus secretários. Porque o pronome de tratamento, ele é um cara de segunda, mas concorda com verbos e pronomes de terceira pessoa. Aqui, meu querido aluno, você é que tem que praticar, tem que entender. Eu tô te dando a teoria. O cara é de segunda, certo? O cara é de segunda, mas concorda com verbos e pronomes de terceira pessoa. Tudo bem? Vejamos uma questão de prova. Ele diz assim, ao redigir uma declaração no âmbito de um dos setores da Agência Nacional do Petróleo, o remetente deverá empregar linguagem simples e despretensiosa e deverá dirigir-se ao destinatário, o diretor de determinado setor, por exemplo, da seguinte maneira. Vossa Excelência, já errou. Primeiro porque não é Vossa Excelência. Ela não é, já está errado isso aqui. O certo seria Vossa Senhoria. Por que Vossa Senhoria? Porque ele está falando com o diretor. Ó, observe que ele está mandando para um diretor de determinado setor. Ou seja, ele não é a autoridade dos três poderes. Vossa Excelência, conheces o assunto a ser tratado? De jeito nenhum. Vossa Excelência conhece o assunto a ser tratado. Tá vendo? Porque o pronome de tratamento ele é um cara de segunda. É um cara de segunda, mas que concorda com agora a... O cara que agora virou terceira pessoa. O cara é de segunda, mas concordou na terceira. Então, corrigimos, lógico, o item você marcará lá no dia da sua prova como errado. Item que está incorreto. Tudo bem? Então é preciso que você observe esse tipo de questão comigo. Tudo bem, meu querido aluno? Eu vou finalizar por enquanto aqui. Olhe para mim, por favor. No próximo bloco eu continuo falando sobre essa questão da concordância com os pronomes de tratamento e já veremos alguns documentos, porque no próximo bloco também temos de fazer muitas questões de prova. Então venha comigo, eu te espero lá no próximo bloco. Forte abraço e até já!